Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa empresa que acabou de divulgar os seus resultados e mesmo tendo um resultado muito bom, ao meu ver, teve uma desvalorização e pode estar se mostrando uma oportunidade de investimento para o momento. Eu irei falar exatamente sobre a Marco Polo, código de negociação POMO4 e POMO3. Será que vale a pena investir nessa empresa? Mas primeiramente sobre o que eu irei falar nesse vídeo. O resultado de 2024, por que o lucro foi maior e as cotações caíram, o que esperar de 2025, os dividendos e por que eu comprei. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem like e fiquem à vontade na seção dos comentários. O que a empresa Marco Polo faz? A Marco Polo é a maior fabricante de ônibus da América Latina e a terceira do mundo. A empresa, com sede em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, é responsável por quase metade da produção nacional. E como que foi a rentabilidade da Marco Polo desde o seu lançamento na Bolsa de Valores? A Marco Polo POMO4, por que eu escolhi ela? É o ticker que tem o maior volume de negociações na Bolsa de Valores. E como você pode verificar aqui, o POMO4, que é essa linha verde, ele teve uma valorização de 20.000%, enquanto o IBOV teve uma valorização de 2.000% e o CDI de 7.000%. Então você vê aqui que é uma ação que valorizou e muito e bateu e muito o mercado. Então é uma empresa que trouxe uma boa rentabilidade aos seus investidores desde o IPO. Mas aí você pode estar até pensando, poxa, Vitor, desde o IPO é brincadeira, desde o IPO eu estava jogando bola na rua, então como é que foi em um período mais recente? Nos últimos 2 anos, a Pomo 4, ela bateu o IBOV e o CDI, como você pode ver aqui. Nos últimos 5 anos, ela também bateu o IBOV e o CDI, e nos últimos 10 anos, ela também bateu o IBOV e o CDI. Então, quando você coloca em janelas de tempo menores, a Marco Polo é uma empresa que superou e muito o índice de referência do mercado, que é o IBOV, e que para algumas pessoas é o CDI. E algo que chamou bastante a minha atenção no dia da emissão do relatório da empresa foi o seguinte: mesmo a empresa reportando um lucro crescente, margens crescentes, ela ainda teve uma desvalorização. Aqui, isso aqui foi quando o dia começou, né? Ele foi emitido no dia 24 à noite, aqui no dia 25 de fevereiro, às 10 da manhã, abriu o mercado e olha, no dia ela caiu ali por volta de 5%, pessoal. E isso me chamou bastante atenção. Mas, poxa, por que será que aconteceu para que as ações dessem essa desvalorizada? Aí eu fui investigar. Olha, eu analisei aqui os destaques do quarto trimestre de 2024. Quando você compara aqui o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, houve um crescimento na receita líquida de 30%. Houve um crescimento na receita líquida de operações internacionais de 31%, houve um crescimento da receita líquida de exportações de 17% e o EBITDA ele foi de 461 milhões, o ROIC foi de 28,1%, uma excelente rentabilidade e um lucro líquido de 318 milhões. Mas então, por que houve essa queda no mercado? Acontece que, apesar das altas na comparação anual, as cifras foram menores que as projetadas pela maioria dos analistas. Então, os analistas criaram ali uma expectativa com base em critérios, com base na cabeça deles, com base em algum critério, seja lá qual for, e eles esperavam 331 milhões de lucro líquido. Foi 318, foi longe. Justifica 5% de queda? Na minha opinião, Vitor Faustino, não. E eles esperavam um EBITDA de 468 milhões e ele veio de 461. Justifica uma queda de 5%? No meu entendimento, novamente, não justifica. E quando você analisa aqui alguns números, pessoal, a empresa ela vem com crescentes números positivos. Aquilo demonstra a produção brasileira de ônibus entre 2010 até 2024, né? Entre 2012 a 2023, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 a 11 anos. Então você vê que a idade média de ônibus, se você parar para pensar que eles estão ficando mais velhos. Então, será que isso seria uma oportunidade para Marco Polo? Porque se eles estão ficando mais velhos, mostra-se um terreno favorável. Por outro lado, você pode pensar, poxa,
Será que no Brasil o pessoal não se importa em ter ônibus mais novos? Pode ser também um outro pensamento, né? Mas eu vou para o pensamento positivo. Se a frota do Brasil está ficando uma frota velha, isso é mais oportunidade do que qualquer outra coisa. E aqui eles colocam pontos importantes. Poxa, por que 2010 até 2013 teve um volume de produção tão forte? Porque houve vendas incentivadas por menor custo de financiamento. Então, provavelmente o presidente dessa época aqui teve benefícios, teve toda uma série de incentivos para que as pessoas comprassem esses caminhões, esses ônibus da Marco Polo. Então, houve esse crescimento, isso justifica. E o que aconteceu aqui, pessoal, para 2014 ter caído tanto? O volume mínimo para a sustentabilidade da idade média e tamanho da frota. Aqui, 2015 até 2017, aí sim, houve uma queda relevante. Se for falar em comparação aos últimos 1, 2, 3, 4, 5 anos, caiu aqui para praticamente metade, né? Eles informam que houve uma acomodação de volumes após o período de antecipação de compras. Provavelmente aqui, com um incentivo para financiamento, muitas pessoas aproveitaram esse incentivo para dar uma entrada e por aí vai, venderam muito e aí a demanda nos anos subsequentes caiu. Faz sentido o que eles colocam aqui. Nos anos de 2020 e 2021 houve aqui o período da pandemia, então não houve grande crescimento, até porque as pessoas estavam todas em casa, né? E de 2021 para cá, você nota uma tendência de crescimento na produção. E por que é importante uma produção crescente? Uma vez que a produção cresce, existem custos fixos que eles são diluídos na produção. Então acaba que você consegue vender tendo uma maior margem de lucro, porque o seu custo fixo ele foi diluído na produção e aí você consegue lucrar mais quando vende, ok? E aqui, como é que funciona a distribuição da receita deles no quarto trimestre? 41% é no segmento, nessa cor aqui, rodoviário. Rodoviário é o segmento de ônibus pesados para transporte de passageiros em rodovias ou rotas mistas entre cidades, estados ou países. Abrange atividades distintas, como turismos, linhas regulares e fretamento. O segundo maior foi essa aqui, nessa cor, que são os urbanos, segmento voltado ao transporte público nas cidades, que faz sentido. E o terceiro é essa linha Volare, corresponde à unidade de negócio da Marco Polo que vende o veículo completo. Carroceria mais chassi. A aplicação dos ônibus Volare é idêntica ao segmento dos micros. Então, esses aqui são os três principais. Então, de maneira geral, o que mais vende 40% é rodoviário, que é, obviamente, o de rodovias, e o segundo maior são os urbanos, beleza? Nós tivemos um crescimento da receita líquida total de 28% e houve um crescimento do lucro bruto de 38%. Então, aqui é algo positivo pelo seguinte: se a receita cresceu 28%, mas o lucro bruto cresceu 38%, eles conseguiram diminuir o seu custo. Como eu disse, né? Essa é a importância de você produzir mais. Se você produz mais, você consegue otimizar os seus custos. Se eu tivesse o WhatsApp ali do CFO, do pessoal da Marco Polo, o que eu pediria? Eu pediria que aqui na receita líquida, eles abrem por receita no Brasil, exportações exterior. Poxa, por que eles não abrem também o custo no Brasil, exportações exterior? Será que houve o crescimento no exterior só de 17%? Será que no exterior a margem é menor ou é melhor? Analisando aqui, eu não sei dizer, porque eles fecham essa informação. E isso eu não gosto, e isso eu já falei no meu outro vídeo, que é algo que eles poderiam melhorar. E 2024 contra 2023, quando você analisa aqui o EBITDA, ele cresceu 71%, né? Aqui, pessoal, eu estou analisando o ano contra ano, tá bom? Aqui é trimestre contra trimestre, o quarto trimestre de 2024, que é outubro, novembro e dezembro, contra o quarto trimestre de 2023, e aqui é ano contra ano. Eu prefiro sempre analisar ano contra ano. E o lucro líquido ele cresceu absurdos 50%. Mas, na opinião do pessoal, eles queriam, né, que o lucro líquido de 331 milhões, que é esse lucro líquido aqui. Eles queriam 331, veio 318, um crescimento de 17% e no anual 50%. Ao meu ver, essa projeção aqui de analistas não faz sentido. Quando nós analisamos aqui maiores detalhes,
2024 contra 2023, enquanto a receita líquida cresceu 28%, nós tivemos um lucro crescendo 50%. Ao meu ver, aqui você nota que a empresa ela vem melhorando em vários aspectos. Olha só a questão do ROIC. O ROIC ele aumentou de 16 para 28%, uma alta de 11,7 pontos percentuais. E o ROI ele aumentou de 25 para 34,5, que é uma alta de 8,9 pontos percentuais. A margem EBITDA de 14,2 para 18,9. Ao meu ver aqui, não há o que reclamar ou o que falar mal dessa empresa, e essa queda que houve, ao meu ver, poderia ser uma boa oportunidade de compra, tá, pessoal? Porque a empresa está crescendo e a cotação tá caindo, ao meu ver, isso é oportunidade. E quando a gente analisa aqui a receita líquida desde o ano de 2015, note que ela vem de 2020 para cá em uma crescente. 2021 para cá, ele é crescente. Quando você analisa o lucro e margem bruta, anualmente ele está desde 2021 crescendo de 10,2 para 15,3 para 23 e para 24,8%, ou seja, um crescimento na sua margem bruta. Analisando o EBITDA e a margem, nós temos aqui no anual que desde 2022 o EBITDA, a margem EBITDA ela vem crescendo de 7,1 para 14,2 em 2023 e para 18,9 no ano de 2024. Tá vendo, pessoal? Tudo está crescendo, todas as coisas positivas estão crescendo. E o que acontece no médio e no longo prazo? Cotação segue o lucro. Então, no médio e no longo prazo, a expectativa é que o investidor dessa empresa ele vai ter as suas cotações, o seu investimento valorizando, porque cotação segue lucro no médio e no longo prazo. E vamos falar aqui de lucro e margem líquida. Esse aqui é o lucro líquido. O lucro líquido em 2020 era de 90,7 milhões e agora já está em 1,2 bilhão, novamente em uma crescente o lucro líquido da empresa e as margens também, margens crescentes. Você note que do ano de 2015 até o ano de 2020, ele tinha margens extremamente apertadas, 3,3, 8,6, 2,9, 4,5. Se traçar aqui uma média, dá para colocar uma média de 4%, né? Mas de 2021 para cá, ela vem em uma crescente. Então a empresa, ela está melhorando as suas margens. A meu ver, isso é extremamente positivo. Lucro líquido por ação, que em 2020 era de 0,096, já está em 1,086. Novamente, outro indicador positivo crescente. O endividamento ele já é diferente, né? Ele já é quanto menor, melhor. Note que a dívida líquida industrial dividida pelo EBITDA, ela vem diminuindo, tá? Mas na dívida líquida financeira, ela vem aumentando. Acredito que a empresa possivelmente vem fazendo investimentos e fazendo esses investimentos, ela precisa ali se endividar. Tá? Mas quando você verifica isso em relação à EBITDA, ela é decrescente. E quais são as perspectivas para a Marco Polo? Após a retração dos volumes em 2024, a Marco Polo espera que tenha aqui no ramo do urbano uma recuperação no ano de 2025, porque os veículos de maior valor agregado, como modelos articulados, seguem em destaque. Aqueles minhocão, aqui em Goiás a gente utiliza muito o eixão, né? E os elétricos em crescimento gradual, superando os volumes de 2024. Essas são as perspectivas para o volume urbano. Para o segmento rodoviário, é esperado uma demanda por ônibus rodoviários que segue aquecida, tanto em modelos mais leves como em pesados. A carteira de pedidos longa e consistente, semelhante ao que ocorreu no ano de 2024, e fatores relevantes para a demanda, como o custo de passagens aéreas e do transporte individual, seguem favorecendo a opção de ônibus. Porque se está caro você viajar de avião, o que você faz, pessoal? Você utiliza o segmento rodoviário. Então, nesse sentido, de fato, faz muito sentido. Está muito caro viajar hoje de avião.
E para o segmento de micro e Volare, o caminho da escola foi prorrogado, que é um programa do governo, né, com entregas previstas para até início de 2026. No quarto trimestre de 2024, a companhia entregou 602 unidades ao programa, sendo 358 micros e 244 Volares, e em 2024 a Marco Polo entregou 2.531 unidades, frente a um potencial de vendas de 7.720 unidades. E quais são as perspectivas do BTG? Acreditamos que as condições estão postas para uma melhora gradual das margens em 2025. A carteira de pedidos permaneceu robusta nos modelos fretados e carrocerias pesadas, com a demanda por produtos de maior valor sustentando o crescimento. Então, a perspectiva do BTG a princípio é positiva, né? O BTG reitera a recomendação de compra para a companhia com preço-alvo de R$ 13 e considera Pomo 4 uma das top picks. Então, eles esperam um preço-alvo de R$ 13, enquanto o preço hoje está em R$ 7,38. Então, é esperado aqui um crescimento ali de aproximadamente 100%. O Itaú BBA coloca que a receita bruta e EBITDA vieram superior ao esperado, até que enfim, né? Contudo, acabaram ofuscadas por uma perda da lucratividade. Aí já é com eles. Vamos dar uma olhada agora nos números da Marco Polo, segundo o site do Investidor 10. A cotação atual está em R$ 7,70. Nos últimos 12 meses, houve uma variação positiva de 20% e o dividend yield atual está em 7,34%. Algo muito interessante que tem lá no site do Investidor 10 é a questão do preço justo de Graham. No preço justo de Graham, mostra aqui que o preço atual está em 7,70 e é esperado um upside de 15,45, com preço justo de 8,89. E no preço teto do ativo do segundo método do Décio Bazin, é esperado um upside ali, né, um preço teto de R$ 4,98, o que representa um upside de 35,32%. Por que isso acontece, pessoal? No método do Décio Bazin, eles colocam ali a questão dos dividendos com um peso maior. E como é um dividendo super diferenciado, então eles jogam aqui um preço teto menor, tá? Mas esse preço justo aqui de Graham, que leva em consideração indicadores, aí ele está com upside. Outra coisa muito legal no site do Investidor 10 é que possui aqui o checklist do investidor Buy and Hold sobre a Pomo 4, a Marco Polo. E aqui ele mostra no checklist o seguinte: poxa, essa empresa tem bons motivos para você investir nela, e de 10, a Marco Polo possui 9, que é empresa com mais de 5 anos de bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, empresa possui ROI acima de 10%, empresa apresentou crescimento da receita nos últimos 5 anos, empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões de dólares, empresa nunca deixou prejuízo no ano fiscal, empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. Aí esse critério aqui, ela não está no checklist. Porém, empresa possui dívida menor que o patrimônio, empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos, empresa é bem avaliada pelos usuários no site do Investidor 10. Então, no checklist, a empresa está muito bem colocada. E bora falar de dividendos, pessoal. Os dividendos aqui atual é de 7,34% e o dividend yield médio dos últimos 5 anos está em 4,24%. Note que desde o ano de 2019 os dividendos são crescentes, o que é algo positivo. Quando você pensa em dividendos, existem as melhores datas para você comprar a ação, e conforme o radar de dividendos inteligente aqui da Marco Polo, os melhores meses para você comprar ações dessa empresa para receber dividendos é em fevereiro, março e dezembro, ok? E os meses que mais pagam é no mês de março. É o mês que mais paga dividendos para a empresa, ok? E quando você analisa aqui o payout, que é essa linha verde aqui, note que o payout ele vem crescendo cada vez mais, algo positivo para o investidor que pensa em dividendos. E quando você compara as ações da Marco Polo com os seus pares no site do Investidor 10, ela é a que possui mais estrelas. Ela ganha no ROI, ela ganha no dividend yield, ela ganha no valor de mercado. Porém, ela perde no preço sobre lucro para a RSUL 4 e para o PVP
mas aqui é um PVP negativo, né? Aí já você já desconsidera. E margem líquida, ela perde para a RSU 4 com 15,1, mas ela tem 14,64, ela não está distante também. Observações, pessoal. Esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou de venda. Na minha opinião, eu, Vitor Faustino, eu acho uma empresa que faz sim sentido comprar. Mas aí, meu amigo, já é com você. Você faz a sua própria escolha, ok? Pomo 4, Marco Polo, é promissora com lucros e dividendos crescentes, mas nada é garantido. É literalmente pagar para ver. Seja adulto, seja responsável. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Coloque aí algum comentário para ajudar no engajamento e na divulgação do vídeo e curta e compartilhe o vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.